Nunca vai ficar bom, né? Deixa eu entrar num outro assunto aqui. Como vocês lidam, vocês dois, com as questões das opções sexuais? Questão do lesbianismo e do homossexualismo. Quando vocês são procurados por pais ou por jovens, qual o posicionamento que vocês tomam em relação à questão de opções sexuais? Posso começar? Você. Desculpa eu estar fazendo essas perguntas. Não, vamos embora. É tão importante. Mas isso é tão importante. Isso é tão importante bom. a gente esclarecer, entendeu? Porque eu vejo que todos nós tivemos uma formação muito sólida, com problemas na família, naturalmente. Mas hoje somos o que somos porque fizemos escolhas e caminhamos por opções corretas. Então, há necessário de que a gente possa expor a nossa ideia a respeito de determinados temas, que talvez isso sirva de exemplo e de ajuda para quem está nos assistindo. Entendeu? Existem vários motivos que geram a oportunidade de um jovem tomar a decisão por uma opção sexual diferente. Mas a nossa postura como igreja é sempre receber e ouvir. O primeiro passo é ouvir e receber. Eu não posso aqui em 5 minutos te dar vários motivos para salvar o mundo com os meus motivos. Mas eu posso dizer para você que se você não recebe um jovem que precisa conversar, e se não ouve esse jovem, e você não faz pergunta a esse jovem, você não faz ele pensar, você não tem um ombro, você não tem ninguém para chorar com ele, ou para dizer não, olha ali e tal. Se você não tem um lugar para ele vir, ele nunca virá. Por outro lado, você vai encontrar em extremos, tá bom? Eu vou, sei lá, de A a Z aqui, rapidamente, ou só em A e só em Z, pode ser? Você vai encontrar jovens que chegam confusos com relação à sua orientação sexual porque sofreram abuso. Okay. Você vai encontrar jovens confusos segundo a sua orientação sexual por causa da idolatria que tem por um pai ou por uma mãe. Muito jovem quer ser a mãe, ou muito jovem quer ser o pai. Por outro lado, você vai encontrar... O referencial só foram esses. Crianças que foram configuradas sexualmente no seu primeiro tempo de libido e de sensualidade, enfim, configuradas com o sexo, com o mesmo sexo, e aí ela foi configurada na sua primeira sensação assim. Então, tudo isso é um caminho. Você quer ver coisas que eu já ouvi como pastor, Fernanda também? Por exemplo, uma pessoa que criou tanta expectativa em cima do sexo, uma menina criou tanta expectativa em cima do sexo, que quando ela teve relação sexual com um homem, e não era aquilo que venderam, não era aquilo que ela esperava mais. Se frustrou, foi querer buscar o outro lado, para ver se tinha isso tudo que falavam para ela. Então existem várias situações. A propaganda do sexo é algo aquela terrível, propaganda, né? A pessoa criou tanta expectativa que se frustrou com o sexo oposto e foi tentar ver se ela achava aquela realização com a pessoa do mesmo sexo. Agora, o discurso radical público imediato, ele não é um discurso que sara imediatamente. O que sara é o amor, é o diálogo, é andar a milha, não é entender. Repudiar. Não. Você amar uma pessoa, como a gente já cansa de falar, não significa que eu aceito, não, que eu aprovo. Que eu aprovo aquela prática. Compreendi. Mas eu acho que você tem que estar aberto para amar, para ouvir principalmente, porque às vezes tudo que a pessoa precisa é ser ouvida. Às vezes é muito aquela fácil. pessoa tem uma história. Exatamente. Mas sempre tem uma história atrás daquela pessoa. Pessoas são histórias. É muito cômodo, e eu vejo isso como uma fuga, que alguns chegam e falam, não, é sem vergonhice. Não, é assim porque... Então, absurdo, esse tipo de resposta eu encaro como uma fuga. Às vezes a pessoa não tem mais o que falar, não consegue lidar sai com se preocupar. Ele não quer se preocupar. Eu acho que o primeiro ponto é você amar a pessoa e você ouvir. Eu tô aqui, tenho um ouvido para você ouvir. Vamos aqui. lá. Tenho um ombro para você chorar aqui. Vamos conversar. Eu quero te ouvir, quero conhecer a sua história. Talvez, no meio dessa história, houve algo que aconteceu que é exatamente o motivo por ela ser assim naquele momento atual, né? E às vezes, um gesto de amor, de atenção, pode focar já começa essa pessoa, a reconstruir a pessoa num foco. É muito importante que a pessoa que esteja na igreja, porque ela está ouvindo a palavra, ela está ali num ambiente em que toda hora ela tem uma palavra de incentivo e de cura emocional. Eu lembro quando eu fiz o clipe Cura-me, que eu abordei vários assuntos, e inclusive fiz o clipe por causa de um ator que veio comigo do Nordeste,
falando que todo dia, quando ele terminava a peça dele, ele tirava a maquiagem, ele fazia uma drag. E quando ele tirava a maquiagem ouvindo Cura-me. E não tem nada a ver com cura gay, com o que estão falando. Estão falando de cura emocional de qualquer pessoa. Sim. De qualquer um. Eu preciso de cura As emocional. aflições Você precisa de internas cura de cada emocional. um, né? Todo mundo. crises Então a internas, música era para isso, para falar a respeito de cura emocional e crise interna de qualquer um. E ele falou para mim assim: Fernanda, adoro. Eu tiro minha maquiagem, chorando, e falando com Deus e pedindo a Deus que venha pro meu coração. E quando ele me contou a história, eu falei: eu posso fazer a sua história no clipe? Ele falou: você está autorizada. E aí eu reproduzi a história desse ator que veio comigo do Nordeste, da peça que ele estava... Que há uma sede muito grande, né, God, nas pessoas. Sim. E a sede, eu tô olhando para você, não sei se você está com sede, porque ela não dá muito sinal, ela não dá sinal externo. Sim. Porque é um desejo interior da pessoa. Então tem pessoas que estão morrendo de sede e não tem ninguém para dar algo que sacia aquela sede. E às vezes tudo você para, às vezes com um pouquinho, sabe, com um poço do lado dela. Para dividir com ela, teu copo, senta e conversar, você já começa a mudar todo um cenário ali. Eu vou falar no próximo bloco sobre a questão de estrutura familiar.